Querido Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço a permissão, Senhor, eu e as milhares de pessoas que nesse momento se juntam a mim, Senhor Deus, para entrar em espírito de oração. Pedimos a permissão, Senhor, para entrarmos na presença santa, presença gloriosa do Senhor, na presença santa do Senhor Jesus e na presença santa do Senhor, o Espírito Santo. E é ao Senhor, o Espírito Santo, que neste momento nós pedimos o auxílio, Senhor, o auxílio para que nós possamos falar com o Senhor. Porque aprendemos pela palavra, Senhor, que não sabemos orar como convém. E é o Senhor, o Espírito Santo, quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Senhor. Sim, Senhor, é o Senhor, o Espírito Santo, que fala no nosso lugar, para que o Senhor possa receber as nossas orações, as nossas súplicas, Senhor, a nossa gratidão, Senhor. E nesta noite, Senhor, não poderíamos deixar passar, Senhor Deus, sem que nós pudéssemos agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor por toda a bondade, por toda a misericórdia que o Senhor teve para conosco e continua tendo durante toda esta noite, Senhor. Sim, Senhor, nós sentimos a presença do Senhor a cada instante do nosso dia. O Senhor é um Deus que não dorme, é um Deus que está permanentemente atento e com os olhos abertos para todo esse povo, Senhor, que habita a face da terra. A palavra do Senhor vai nos ensinar que o Senhor não dorme o guarda de Israel, não dorme aquele que nos guarda. E isso, Senhor, é um motivo de gratidão para nós, de nós termos a proteção, de termos o auxílio, a ajuda, Senhor, durante todo o decorrer deste dia, Senhor. São muitos problemas, são muitos enfados, Senhor Deus. É dura a nossa caminhada na face da terra, Senhor. Mas a palavra do Senhor já nos alertou sobre isso, até o próprio Senhor Jesus, quando nos ensinou que no mundo teríamos aflições, mas Ele ensinou para nós: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo quando foi crucificado naquela cruz. Ele ali, ao ser morto, sepultado e ressuscitado daquele túmulo no terceiro dia, Ele ali venceu Satanás. Ele ali naquela cruz, Ele venceu a morte e ali também Ele venceu o pecado, conforme nos ensina a Escritura Santa, conforme nos ensina a Escritura Sagrada, Senhor. Então, Senhor, nós agradecemos, Senhor, nós agradecemos por todo o cuidado do Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado ricamente, Senhor. Nós não mereceríamos nenhum favor da parte do Senhor, nós não mereceríamos nenhum cuidado da parte do Senhor, mas o Senhor é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso e que se preocupa conosco. Por isso, Senhor, por mais que agradeçamos por todos os seus favores, ainda não é suficiente, Senhor, porque são grandes os favores que o Senhor faz para conosco, Senhor. Nós, de fato, segundo a palavra, mereceríamos a condenação do inferno, até porque já estávamos condenados. Havia, segundo a Escritura Sagrada, uma condenação de morte sobre as nossas cabeças. Nós já estávamos condenados ao lago de fogo, Senhor, mas o Senhor deu o seu próprio Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele nos deu, a partir da cruz, Ele nos deu a possibilidade de nós nos arrependermos dos nossos pecados. Por isso, Senhor, neste momento, não podemos deixar de confessar os nossos pecados neste momento. Todos aqueles pecados, Senhor, que nós praticamos no decorrer deste dia e já das horas dessa noite, Senhor. Porque a palavra do Senhor vai nos ensinar, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por isso, Senhor, nós todos,
em uma só mente. Nesse momento, Senhor Deus, em espírito de oração, nós confessamos os nossos pecados. Nós colocamos neste momento, Senhor, os nossos joelhos no chão, Senhor. Sim, Senhor Deus, nós preferimos orar de joelhos, Senhor, porque é uma atitude de humildade da nossa parte. É uma atitude de reconhecer que nós somos apenas servos. Nada mais do que servos. O Senhor é que é o Rei, o Senhor é que é o Todo-Poderoso, o Senhor é que deve ser exaltado. E quanto mais nos aproximamos do Senhor, nós entendemos pela palavra o quanto somos pequenos, o quanto somos tão minúsculos, Senhor, diante do grande poderio do Senhor. O Senhor fez o céu, o Senhor fez a terra, o Senhor fez as estrelas. É tão grandiosa a sua grandeza, Senhor, que nós não sabemos nem quantas estrelas tem no firmamento. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor sabe o nome de cada uma das estrelas, Senhor. O quanto nós nos emocionamos de termos esse conhecimento, Senhor, que o Senhor sabe e chama as estrelas pelo nome individual de cada um, Senhor. A raça humana não sabe nem quantas estrelas tem, sabemos que são milhões e milhões de estrelas no firmamento. O Senhor sabe o nome de cada uma delas, Senhor. Quanto é grande, a palavra vai dizer que se juntássemos todas as águas dos mares espalhadas por todo o planeta Terra, caberia na concha da mão do Senhor. Senhor, o Senhor é um Deus grande, Senhor. O Senhor é um Deus grandioso. Por mais que nós buscássemos as palavras adequadas, não seriam suficientemente claras e objetivas, Senhor, para dizer da grandiosidade do Senhor. Mas nós nos conformamos de dizer que o Senhor é grande, que o Senhor está acima de todas as coisas, que o Senhor reina sobre todo o universo, que o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor possui os atributos da divindade, porque o Senhor é a divindade, o Senhor é onipresente, Senhor, o Senhor está em todos os lugares, o Senhor é onipotente, ou seja, o Senhor pode todas as coisas, e o Senhor é onisciente, o Senhor sabe todas as coisas. A palavra vai dizer, Senhor, que antes mesmo que formulemos as palavras nos nossos lábios, o Senhor já sabe antecipadamente o que iremos pensar. Antes mesmo que nós formulemos o pensamento na nossa mente, o Senhor já sabe o que vamos pensar. Por isso, Senhor, o salmista Davi, o grande rei Davi, o homem segundo o coração do Senhor, ele disse: se vou ao mais alto monte, o Senhor está lá. Se eu desço ao mais profundo abismo, o Senhor também está lá, porque o Senhor é o onipresente, é o Todo-Poderoso, é o onipotente. O Senhor está em todos os lugares, Senhor. Não há um lugar que nós possamos ir que o Senhor não esteja. Por isso, Senhor, não adianta esconder nada do Senhor, não adianta encobrir os nossos pecados achando que o Senhor não está vendo, mas a palavra vai nos dar uma garantia e uma certeza que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, guardando, Senhor, a todos nós. E isso é maravilhoso, Senhor, poder saber que o Senhor vê todas as coisas, Senhor Deus. E nós, nesse momento, entregamos, Senhor, tudo isso. Entregamos as nossas almas, Senhor, os nossos corações diante do Senhor. Nós queremos, nesse momento, Senhor, abrir os nossos corações, Senhor. Que o Senhor possa quebrantar os nossos corações nesta noite, Senhor. Que o Senhor possa tirar um coração duro que possa haver dentro do nosso peito, Senhor, e colocar um coração quebrantado, Senhor, um coração que seja receptivo à palavra, um coração que possa compreender a palavra do Senhor, porque nós precisamos, Senhor, estar em harmonia com o Senhor. Nós precisamos, Senhor, nesta noite estar em comunhão com o Senhor, porque só assim, Senhor Deus, nós seremos abençoados, Senhor. Só o Senhor tem as palavras da vida eterna, Senhor, conforme nos ensina as Escrituras, e nós precisamos estar
a cada dia, Senhor, recebendo a presença do Senhor, a Shekinah do Senhor, a unção do Senhor, Espírito Santo. Sim, Senhor, neste momento pedimos que o Senhor nos encha da sua sabedoria, Senhor. Nós precisamos da sabedoria do Senhor para nos portar neste mundo, para nos postar nesse presente século, Senhor Deus. Porque sabemos da forma que o apóstolo Paulo nos ensinou no seu escrito, que nós devemos remir o tempo, porque os dias são maus, Senhor, os dias são maus, precisamos aproveitar ao máximo o tempo, Senhor, e queremos neste momento aproveitar ao máximo a presença do Senhor, para que nós possamos, Senhor, aprender com o Senhor, aprender com a palavra do Senhor. Por isso precisamos nesta noite sermos enchidos com a sabedoria do Senhor. Salomão teve a oportunidade, o grande rei Salomão, filho do grande rei Davi, Salomão teve a oportunidade de pedir algo para o Senhor, e o pedido de Salomão foi por sabedoria. Ele não pediu outra coisa, Senhor, a não ser a sabedoria, e através da sabedoria que o Senhor encheu aquele homem, aquele grande rei, ele foi vitorioso em todas as coisas, Senhor. Por isso entendemos neste momento, quando a palavra do Senhor nos diz que nós devemos, a palavra do Senhor, ela é clara e nos diz: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas, Senhor. Nos ensina, Senhor, a buscar primeiro o reino do Senhor. Nos ensina, Senhor, a buscarmos primeiro a vontade do Senhor nas nossas vidas. Certamente, Senhor Deus, que as demais coisas não precisa nem que nós as peçamos, o Senhor nos concede graciosamente, Senhor. Por isso, Senhor, nos enche da sabedoria do Senhor, nos enche da graça do Senhor Jesus. Sim, Senhor Deus, precisamos ser enchidos da graça do Senhor Jesus. Nós precisamos ser enchidos da palavra do Senhor Jesus. A nossa casa, que é o templo do Senhor, o Espírito Santo, precisa da palavra do Senhor. Nesse momento, Senhor, nos lembramos daquela passagem que o Senhor conta na Escritura Sagrada, onde o Senhor diz que quando o espírito imundo sai do homem, ele sai por lugares áridos. Ele sai por lugares áridos, e não encontrando pastagem, aquele espírito ele volta para aquela casa da qual ele saiu, e ele vai dizer: voltarei e levarei mais 7 espíritos imundos para aquela casa. E o texto vai dizer que, voltando para aquela casa, que aquele corpo daquele homem encontrou vazio, varrido e ornamentado. Sim, Senhor, estava vazio de Jesus, havia um vazio de Jesus, havia um vazio da palavra. Por isso que os espíritos imundos voltam para aquelas pessoas das quais eles foram repelidos, Senhor. Voltam porque as pessoas não procuram ocupar sua alma com a palavra do Senhor. E sabemos, Senhor, pela Escritura, que a palavra do Senhor é Jesus, porque Jesus é a palavra do Senhor, porque Jesus, ele é o Verbo. João capítulo 1, a partir do verso 1, vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E esse Verbo é Jesus, Senhor, é a palavra. Então Jesus é a tua palavra, Senhor. Por isso que nós pedimos o enchimento da graça do Senhor Jesus, do conhecimento do Senhor Jesus, da palavra do Senhor Jesus, porque esta palavra é que nos mantém de pé, Senhor Deus. O salmista Davi vai dizer no Salmo 119: guardei no meu coração, Senhor, a tua palavra, para não pecar contra ti. Olha que coisa maravilhosa, Senhor. Para nós não pecarmos, precisamos conhecer a palavra, Senhor. Por isso, Senhor, nós entendemos nesse momento, porque há tantas pessoas fracas, há tantas pessoas que estão tropeçando pelo caminho, Senhor. Quantas pessoas estão se desviando do caminho do Senhor? Quantas pessoas, Senhor, neste momento que já caminharam na presença do Senhor, estão hoje desviados do caminho do Senhor. E nós entendemos, Senhor Deus, que é por falta de conhecimento da palavra
palavra. O Senhor Jesus, Ele vai dizer nas suas palavras e no seu escrito: errais por não conhecer as Escrituras. Sim, Senhor, nós pecamos por não conhecer as Escrituras. Nós deixamos de prosperar, Senhor Deus, nesta caminhada por falta de conhecimento da palavra. O profeta Abacuque também vai dizer, ele vai dizer que o Senhor é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Mas o profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele vai dizer: o meu povo, o Senhor falando pela boca do profeta Oséias, o meu povo está se perdendo porque lhe falta o conhecimento. Sim, Senhor Deus, nós pedimos nesta noite, Senhor, o conhecimento da palavra. Nós pedimos, Senhor, o conhecimento, que o Senhor Espírito Santo possa abrir os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos entender a palavra, Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer lá na carta aos Romanos, no capítulo 10, ele vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo, Senhor. Então nós não podemos ter fé, Senhor, a fé verdadeira, não aquela fé que o mundo conhece, que o mundo propaga, mas a verdadeira fé bíblica, Senhor. Nós só poderemos ter essa verdadeira fé se nós conhecermos a palavra. Por isso nós entendemos, Senhor, nos tempos atuais, Senhor Deus, quantas pessoas têm uma fé que não está respaldada na Bíblia. As pessoas têm fé em seres humanos, Senhor Deus, que foram criados como nós pelo Senhor. Nós estamos deixando de adorar o Criador para adorar a criatura, Senhor. Quantas pessoas têm fé em animais, Senhor Deus? Na Índia, o povo adora animais, Senhor Deus. Bois são adorados como se fossem deuses, Senhor. Que coisa absurda, Senhor. Tem pessoas adorando a homens, Senhor. Tem pessoas adorando a mulheres, Senhor. Há pessoas adorando a imagem de escultura, Senhor, feita pelas mãos de homens, Senhor Deus. Que coisa absurda, Senhor. Adorar a imagem, Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que elas têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem, Senhor. Mas o ser humano tem adorado estas imagens de escultura, Senhor. E isso é abominação, segundo a Escritura Sagrada. É abominação ao Senhor. Porque o Senhor, na palavra do Senhor, o Senhor vai nos ensinar que o Senhor não divide a sua glória com outrem. O Senhor não divide a sua glória com outras pessoas, Senhor. Toda honra e toda glória devem ser dadas ao Senhor, e nós temos nos desviado desse caminho, Senhor. Temos adorado a esses falsos deuses, Senhor Deus. Nos ensina, Senhor. Abre nossa mente, Senhor Espírito Santo, nessa noite, para que nós tenhamos o conhecimento bíblico verdadeiro, Senhor, e que a partir de hoje todos nós só adoremos ao Senhor. Nós só podemos adorar ao Senhor. Nós só podemos adorar o Senhor Jesus, nós só podemos adorar o Senhor Espírito Santo, porque só o Senhor é digno de adoração. O Senhor não permite que nós adoremos a nenhum outro, Senhor, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é o Todo-Poderoso, só o Senhor pode estar em todos os lugares, só o Senhor é onisciente, sabendo todas as coisas, Senhor. E nós queremos nessa noite adorar exclusivamente ao Senhor, exclusivamente a Jesus e exclusivamente ao Senhor Espírito Santo. Ó Senhor Deus, nos concede essa sabedoria, Senhor, nos concede essa graça, Senhor, nesta noite, nos conceda essa unção, Senhor. Nós precisamos da unção do Senhor Espírito Santo. Quantos de nós nesta noite, Senhor, nós ouvimos
pedimos a proclamação da palavra, a pregação da palavra. Quantos de nós recebeu esta palavra, Senhor? Quantos de nós nessa noite fomos batizados, Senhor Deus, nas águas, mas quantos de nós não recebeu a unção do Espírito Santo, Senhor? E nós sabemos pela palavra que é necessário o derramamento do Espírito Santo. Sem o derramamento do Espírito Santo não há salvação, Senhor Deus. Só o batismo não nos garante pela palavra que sejamos salvos, Senhor Deus. É necessário o derramamento sobre as nossas cabeças do Senhor, o Espírito Santo. Por isso nós pedimos humildemente nesta noite, mas poderosamente no nome santo e precioso de Jesus, pela unção do Senhor, o Espírito Santo. Precisamos estar operando na unção do Espírito Santo, Senhor. Muitos de nós nesta noite, Senhor, tem operado na carne, Senhor, na força do braço, Senhor, confiando no próprio homem, na própria força do braço, Senhor. E isso não é bíblico, Senhor. Nós devemos entregar toda a nossa confiança no Senhor, e nós precisamos permanentemente do Espírito Santo falando aos nossos ouvidos, Senhor, falando aos nossos corações. Por isso pedimos, Senhor, Espírito Santo, fale conosco nesta noite, abra os nossos olhos, Senhor. Nós precisamos, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos, Senhor. Quando Jesus, o Filho amado do Senhor, contou aquela parábola do filho pródigo, ali é um exemplo maravilhoso para que nós possamos entender, Senhor Deus, o que é o novo nascimento. Jesus, ele vai contar que aquele homem, aquele jovem, ele pediu toda parte da sua herança, e ele recebeu ainda em vida, quando o pai dele ainda estava em vida, e ele saiu pelo mundo a gastar todo o dinheiro, toda a sua herança, até não ter mais nada, Senhor. E quando ele não tinha mais nada para gastar, para oferecer para aqueles falsos amigos, a palavra vai dizer que ele teve que procurar um trabalho, e o trabalho que apareceu para ele foi cuidar de porcos, Senhor, e ele teve que aceitar, Senhor. E o Senhor vai contar naquela parábola que ele teve fome, Senhor, e passou a se alimentar do alimento dos porcos, Senhor, das alfarrobas que ele próprio preparava para os porcos. E o Senhor Jesus vai nos ensinar e vai nos dizer que ele, no meio daquela lama, daquela podridão dos porcos, os seus olhos foram abertos. Jesus disse, e caindo em si, abriu os olhos dele foram abertos, Senhor, e ele caiu em si. E caindo em si, ele foi ver, ele percebeu o quanto ele havia errado, o quanto ele havia pecado contra o seu pai ali simbolizando o próprio Senhor, naquela parábola de Jesus, Senhor. Então aquele jovem caiu em si e teve seus olhos abertos. Outro que passou por esse processo também foi o grande Paulo, o então Saulo, ainda não convertido, quando ele estava indo na estrada de Damasco, quando ele havia pego aquelas cartas para prender os cristãos, e na estrada de Damasco ele viu aquele grande clarão que o Senhor promoveu no céu, Senhor, e ele caiu, Senhor, do animal ao qual ele estava se deslocando, e ele ali caiu e ele ficou cego, Senhor Deus, ele ficou cego. O Senhor promoveu uma cegueira nele, e ele só depois de algum tempo, de alguns dias, ele teve a sua visão restabelecida. E ali naquele texto o Senhor vai nos ensinar que havia como escamas nos seus olhos, Senhor, e o Senhor, o Espírito Santo, tirou aquelas escamas dos olhos do então Saulo, que passaria logo depois a ser o grande Paulo, Senhor Deus. Então, Senhor, retira de nós as escamas, Senhor Deus, que ainda existem, as escamas espirituais, Senhor, que estão nos nossos olhos, Senhor, que nos impedem de contemplar a beleza do Senhor, que nos impede, Senhor, de ver, Senhor Deus, as tuas maravilhas, Senhor. Por isso a palavra vai dizer, desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu contemple as tuas maravilhas, Senhor. Nós precisamos de entendimento da palavra, Senhor. Nós precisamos ser alimentados a cada dia com essa palavra, Senhor. Coloca, Senhor, nos nossos corações nessa noite um desejo incontrolável, Senhor, incontido, de buscar a palavra,
palavra, Senhor, que nós aprendamos nessa noite a buscar a palavra, Senhor Deus. Nós precisamos das Escrituras, Senhor, para que nós possamos seguir firme, Senhor, conforme a palavra do Senhor nos ensina. O próprio apóstolo Paulo vai nos dizer: aquele que está de pé, que não caia. Aquele que está de pé, não caia. Não podemos estar tropeçando, caindo na caminhada, Senhor. E para que nós possamos nos manter de pé, nós precisamos da ajuda do Senhor Espírito Santo. Nós precisamos do conhecimento da palavra, Senhor, para não nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda, Senhor. O próprio salmista Davi, no Salmo 119, ele vai dizer: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, Senhor. Sim, Senhor, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, Senhor. Oh, Deus amado, quão maravilhoso é estar na presença do Senhor nesta noite. Quão maravilhoso é estar com essas milhares e milhares de pessoas nesta noite, em oração ao Senhor, em adoração ao Senhor, buscando uma palavra da parte do Senhor, porque nós precisamos de uma palavra da parte do Senhor. Nós precisamos da bênção do Senhor nesta noite, Senhor. E nós queremos, Senhor Deus, agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor nos abençoou neste dia, Senhor Deus. Quantas bênçãos, quanta bondade, quanta misericórdia da parte do Senhor, quantos favores do Senhor neste dia. Estamos chegando já, quase findando este dia, esta noite, Senhor, e nós temos muito a agradecer ao Senhor, porque não nos faltou nada, Senhor. Conforme o Salmo 23, quando o Senhor nos ensina, o salmista vai nos ensinar naquele salmo, vai nos dizer: o Senhor é o meu pastor. E nós possamos dizer nesta noite: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o nosso pastor. E a palavra vai dizer: de nada sentirei falta. Sim, Senhor Deus, na presença do Senhor nós não sentimos falta de nada, porque o Senhor supre todas as coisas. Por isso nós temos muito a agradecer ao Senhor neste momento e nesta noite, Senhor. Agradecer porque o Senhor nos alimentou, Senhor, porque o Senhor cuidou de nós, não deixou faltar o mantimento necessário para nós, Senhor. Nós tivemos, Senhor, o fôlego, o oxigênio para respirarmos durante todo esse dia, Senhor. Tivemos força de trabalho para trabalharmos e enfrentarmos mais um dia de batalha, Senhor. Quantas pessoas não puderam se levantar dos seus leitos hoje, Senhor, e nós tivemos essa bênção, Senhor Deus, nós tivemos essa unção do Senhor, esse favor do Senhor de termos tido a oportunidade de trabalhar, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, por tudo isso, Senhor. Obrigado, Senhor, porque não nos faltou a vestimenta, Senhor. Nós estamos bem vestidos, Senhor, porque o Senhor nos abençoou. O Senhor cuida de todas as suas criaturas, Senhor, e nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor é um Deus de provisão, é um Deus que não se esquece de nós. A Bíblia diz que o Senhor não é como o homem que se esquece. O Senhor não se esquece jamais das suas promessas, Senhor. O Senhor é um Deus de promessa, é um Deus que cumpre as suas promessas. Infiéis somos nós, Senhor Deus, que não cumprimos as nossas promessas, Senhor, mas mesmo na nossa infidelidade, o Senhor nos compreende e nos perdoa, Senhor Deus, e continua nos abençoando, Senhor. Por isso nós não nos cansamos de exaltar a misericórdia e a bondade do Senhor. Oh, Deus amado, nesta noite visita todo o teu povo, Senhor. Visita nesta noite todo esse povo que está aqui em espírito de oração juntamente conosco, Senhor. Visita cada uma dessas casas, cada um desses lares nesta noite. Visita cada um que está nos seus locais de trabalho nessa noite. Sim, Senhor. Quantos estão trabalhando nesse momento, mas estão com os seus olhos fechados, estão de joelhos, Senhor Deus, adorando, Senhor Deus, o santo nome do Senhor. Abençoa, Senhor, estes pais de família, essas mães de família que estão trabalhando nesta noite. Quantas pessoas, Senhor, estão pelos hospitais hoje à noite de plantão, Senhor Deus, os médicos, Senhor, os enfermeiros, Senhor, os vigilantes, Senhor, os técnicos estão de plantão nessa
nessa noite, cuidando dos pacientes, dos doentes, Senhor, abençoa todos esses profissionais, Senhor Deus, os vigilantes, Senhor, que estão aí trabalhando nesta noite, visitando, estão nessa noite trabalhando, Senhor Deus, guardando e cuidando do patrimônio de alguém nessa noite. Abençoa, Senhor Deus, todas estas pessoas, guarda todas estas pessoas contra qualquer manifestação do mal contra essas vidas, que o Senhor possa dar ordem. A palavra diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos a respeito de nós, Senhor Deus, que nesta noite o Senhor possa dar ordem aos seus anjos para que nos guarde, Senhor, para que nos proteja, Senhor, para que nos dê uma noite de trabalho pacífica, Senhor, e que nós possamos voltar pela manhã para as nossas casas com o sentimento do dever cumprido, Senhor Deus, e com vida e com saúde para podermos voltar para os nossos lares, Senhor. Sim, Senhor Deus, continua nos abençoando, Senhor, continua usando de bondade para conosco, continua usando de misericórdia para conosco, Senhor, porque nós, Senhor Deus, nós entregamos toda a nossa confiança, toda nosso ser, toda a nossa alma, nós entregamos neste momento nas mãos do Senhor, porque nós precisamos da salvação, Senhor, precisamos da salvação vinda do Senhor. O grande profeta Jonas, ele vai dizer lá no seu escrito que a salvação vem do Senhor, só o Senhor tem a salvação. Por isso, nesse momento, pedimos, Senhor Deus, para toda essa multidão que está em espírito de oração conosco, salva todo esse povo, Senhor, coloca no coração deles o desejo pela salvação, Senhor, coloca nesses corações, Senhor, o arrependimento, Senhor, porque nós precisamos nos arrepender, Senhor Deus, nós precisamos mudar a disposição do nosso coração, porque sabemos pela palavra que nós precisamos abandonar, não só nos arrepender dos nossos pecados, mas também abandonar estes pecados, Senhor, porque aquele que confessa, Senhor, os seus pecados, que se arrepende e abandona, este alcançará a misericórdia, o perdão dos pecados. Por isso, Senhor, nós pedimos nesse momento o perdão, Senhor, o perdão pelos nossos pecados praticados neste dia, Senhor, para que nós possamos continuar a gozar de comunhão com o Senhor, porque nós queremos estar em paz com o Senhor, nós queremos estar em comunhão com o Senhor permanentemente, porque nós não sabemos o dia da volta do Senhor Jesus. A palavra vai nos ensinar que o dia do Senhor ninguém sabe, Senhor Deus, não foi revelado a ninguém, Senhor Deus, e só diz apenas que virá como um ladrão, que vem de repente sem avisar. Será assim o dia do Senhor, e nós não queremos estar desprevenidos, Senhor, como aquela parábola que o Senhor Jesus contou das 10 virgens. O Senhor Jesus vai nos ensinar que 5 eram prudentes, e elas tinham o azeite, elas estavam prontas à espera de Jesus, mas Jesus vai contar que haviam outras 5 nécias, negligentes, que não estavam guardando a palavra do Senhor, não estavam guardando o azeite, a unção do Senhor, o Espírito Santo. Elas não estavam na presença do Senhor Jesus, elas não estavam debaixo da unção do Senhor, o Espírito Santo. Por isso, à meia-noite, o anjo bradou e disse: eis o noivo. E o noivo veio e levou apenas aquelas 5 prudentes, Senhor. Que nós possamos nesta noite, Senhor, estar nesse grupo das 5 prudentes, Senhor, que estão esperando a volta de Jesus. Porque nós não podemos, Senhor, perder a salvação. Quando o anjo tocar aquela trombeta, Senhor, e chamar nome por nome, Senhor Deus, permita que o nosso nome esteja no livro da vida. Sim, Senhor, nós sabemos pela palavra que há um livro, o livro da vida, o livro do Cordeiro, onde estão registrados os nomes dos salvos, Senhor. Nós sabemos que não merecemos que os nossos nomes estejam ali naquele livro, mas por bondade e misericórdia
misericórdia do Senhor Jesus, o nosso nome, ele é escrito naquele livro, Senhor. Por isso, Senhor, naquele grandioso dia, que o nosso nome, após o toque da trombeta, o nosso nome seja chamado, Senhor, para que nós possamos subir, Senhor, naquele maior evento da história da humanidade, que será o arrebatamento, Senhor. Nós não queremos ficar aqui nesse planeta depois do arrebatamento, Senhor, da tua igreja, Senhor, porque nós queremos ir para aquele banquete, aquele grande acontecimento nos céus, as bodas do Cordeiro, que terá uma duração, segundo a tua palavra, de 7 anos, Senhor. Nós queremos participar daquele banquete, não por merecimento, porque não temos nenhum mérito, nenhum merecimento foi achado em nós, mas o Senhor, por intermédio do Filho amado do Senhor, o Senhor, ele cumpriu a justiça do Senhor, e por ele ter cumprido a justiça do Senhor, essa justiça voltou para nós, Senhor Deus, foi imputada a nós, e isso é que nos dá o direito de participarmos daquele grande banquete, pelos méritos de Jesus, pelo cumprimento da lei de Jesus, pelo cumprimento da justiça do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos concedido essa bondade, por ter nos dado essa dádiva do Senhor ter morrido por nós, para nos salvar, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, obrigado, Senhor, por o Senhor estar nos ouvindo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que se preocupa conosco e nos ouve, Senhor. Obrigado por esse maravilhoso privilégio, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor nos abençoou durante todo esse dia e parte dessa noite, Senhor. E nós pedimos nesse momento, Senhor, que o Senhor nos conceda a paz, Senhor Deus. A palavra diz que o Senhor Jesus, ele é o príncipe da paz. Ele vai nos dizer na sua palavra que ele nos dá a verdadeira paz. Ele disse que ele não dá como o mundo nos dá. A paz do Senhor é uma paz, é a paz verdadeira, Senhor. E nós precisamos nesta noite dessa paz vinda do Senhor, para que nós possamos, Senhor, ter um sono tranquilo, Senhor, para que nós possamos, Senhor, ter um sono reparador, Senhor, um sono que possa nos recuperar de todo o desgaste do dia, Senhor Deus, na nossa mente, Senhor. Sim, Senhor Deus, nos proteja durante toda essa noite, Senhor. Guarda a todos nós da ação do mal, Senhor. Nos proteja, Senhor. Dê ordem aos seus anjos que guardem cada um dos lares aqui representados nessa corrente de oração. Que cada pessoa aqui representando aqui, cada família, possa receber a visita do anjo do Senhor nesta noite, guardando-os de toda investida de Satanás. Que nenhum mal se suceda sobre as suas casas, Senhor. Que nenhum mal se suceda sobre os seus bens e patrimônio nesta noite. Guarda, Senhor, todo o patrimônio desse povo que está em corrente de oração nesse momento. Nos protege, nos guarda, nos dá uma noite de um excelente sono, Senhor, na paz do Senhor Jesus. E nós agradecemos, Senhor, por tudo isso nesse momento. Nós todos aqui irmanados, Senhor, agradecemos por tudo, Senhor, e pedimos por tudo isso, não por mérito nosso, porque não temos nenhum mérito, mas pelos méritos daquele que os tem, que é o Senhor Jesus. E pelo Senhor Jesus e pelo Senhor Espírito Santo é que nós agradecemos por tudo isso, Senhor, e pedimos, mas não esquecendo de dizer glória ao Senhor Deus, glória ao Senhor Jesus e glória ao Senhor Espírito Santo, porque o Senhor é um Deus santo, é um Deus 3 vezes santo. Glória ao Senhor, glória a Jesus e glória ao Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por tudo.